Olá, Futuri9 no ar, tudo bem? Olha, eu estou aqui com uma pessoa formidável, Renato Colador. Tudo bem, Renato? Tudo bem, obrigado, José. Ó, conversa com o Renato é sempre boa. Você que ouve a Rádio CBN, a coluna do Renato na CBN tem 15 anos. E o legal é que já do início da nossa conversa eu ganhei 2 presentes do Renato: Previdência, Sombra e Água Fresca. Quem pensa no futuro faz previdência, Renato? Eu costumo dizer, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E é verdadeiramente o que eu penso. As pessoas, elas têm que pensar no dia de amanhã. Elas têm que pensar em como sobreviver neste mundo extremamente competitivo, neste mundo em que a proteção social ela vem diminuindo por parte do Estado e que nós temos um fenômeno fantástico que é o aumento da longevidade. Então nós vamos viver muito mais e temos que fazer essa conta, porque não adianta nós vivermos mais se não tivermos qualidade de vida, se não tivermos estrutura financeira para não ter preocupações lá na frente. Agora, tem uma coisa muito importante: nós no Brasil não temos ainda essa tradição da previdência privada, e a pergunta que as pessoas geralmente fazem é a seguinte: previdência privada é só para quem tem dinheiro? Previdência privada é para quem tem educação financeira. Boa. Nos países desenvolvidos, são aproximadamente 54 trilhões de dólares. Quer dizer, ninguém investe, principalmente em países desenvolvidos, tanto dinheiro numa aventura. E no Brasil, a previdência privada ela é consolidada já nas grandes estatais e multinacionais. Teoricamente, são as empresas que reúnem os melhores quadros do país. E essas pessoas sabem fazer conta, essas pessoas elas têm planejamento, e elas perceberam que não poderiam manter o padrão de vida, o nível salarial, se elas não tivessem um plano B, ao INSS, a Previdência Social. E por isso é que todas elas no país têm previdência privada. Tem os chamados fundos de pensão. Olha, o momento no Brasil é extremamente propício para que a gente busque a previdência privada por conta da falência da previdência pública. Sim, não é por outra razão que todos os candidatos, seja de esquerda, de direita, a primeira medida que eles vão tomar é a reforma da Previdência. E reforma da Previdência nunca foi feita em nenhum lugar do mundo para diminuir contribuição ou para aumentar o valor da aposentadoria. Então nós teremos um achatamento, né? Você interprete isso como menos em número de salários mínimos, né? A aposentadoria, ou então você ter que trabalhar mais anos. Isso é o que a gente chama de achatamento. Não tem outro caminho. Não existe, isso é uma coisa que a falência do estado de bem-estar social já ocorreu na década de 80 na Europa, e nós seguimos o mesmo caminho. Quer dizer, a partir do momento em que países desenvolvidos chegaram à conclusão de que não poderiam manter o nível de aposentadoria dos seus trabalhadores, eles entregaram essa atribuição para a iniciativa privada, para as empresas e para os trabalhadores. Que tem essa competência. Que tem essa competência, porque previdência privada é um investimento de longo prazo. Os governos eles dão estímulo tributário para que as pessoas poupem por longo prazo, porque nenhum país consegue investir se não tiver poupança interna. A poupança da previdência privada e dos fundos de pensão, ela é fundamental para que a gente invista, principalmente em projetos que têm longo prazo de maturação, como infraestrutura, usinas, portos, rodovias, etc., para que nós possamos crescer economicamente, e crescendo economicamente, nós possamos não só aumentar o número de empregos, mas remunerar melhor o trabalhador. E é por isso que o governo diz: quem aplica em previdência privada tem diferimento ou isenção tributária. Bacana, é o jeito do governo recompensar quem busca esse tipo de investimento. Agora, tem um lado bom dessa história aí da Previdência e tudo, é que a longevidade do brasileiro e de todas as pessoas, ela está aumentando. Em cima disso, eu queria te perguntar o seguinte: qual é a hora de começar a investir numa Previdência privada? Existe um momento certo? Quanto antes, melhor. Há 2 fatores fundamentais em previdência, que é tempo e dinheiro. Quanto mais você tem um, menos precisa do outro. É matemático para que a gente possa entender. Uma pessoa que começa a contribuir aos 25 anos para se aposentar aos 65 com R$3.000,
ele precisa contribuir mensalmente com R$ 275. Se ele deixar para começar a contribuir não aos 25, mas aos 35, para se aposentar 10 anos depois, ele precisa do dobro, R$ 550. Agora, então, quanto antes começar, melhor, mas também, muita gente me pergunta, Renato, eu estou com 60 anos, não vale a pena? Claro que vale a pena. Porque vamos imaginar que a pessoa contribua dos 60 aos 70, 10 anos de contribuição para a Previdência Privada, é um bom tempo. Como essa pessoa vai viver até os 86, 87, ela vai usufruir 16, 17 anos dessa previdência privada. Agora, o brasileiro não tem essa tradição de poupar, de economizar, nem muito menos da previdência privada. Como estimular isso? A gente está mudando essa cultura? Qual é a educação financeira e previdenciária. Isso é fundamental. Eu falo isso com muita tranquilidade. Há pouco tempo, né? Porque a única pessoa no Brasil que fala isso na mídia sou eu, há 15 anos. E isso é o papel do governo, dos governos. Infelizmente, os governos não orientam financeiramente e previdenciariamente o cidadão. E, na verdade, não interessa nem ao governo, nem aos bancos e nem ao comércio. Por quê? Porque nós temos o país com a maior taxa de juros do mundo. O comércio, ele vai receber independentemente de como você financia. Os bancos, quanto maior a taxa de juros, maior a rentabilidade deles. E os governos não querem que o cidadão seja educado financeiramente, porque, obviamente, um cidadão educado previdenciariamente não iria aceitar essa taxa de juros, não iria aceitar a inflação, como nós aceitamos durante décadas, não iria aceitar uma dívida governamental, iria exigir um Estado mais competente, um Estado mais competitivo. Teria mais educação financeira nas suas compras, no seu consumo, um consumo consciente também, né? Você veja bem o absurdo, são raros os países, o Brasil é um deles, em que existe compra-prestação. Lá fora, nos países desenvolvidos, nos países ricos, onde o cidadão tem melhor qualidade de vida e maior remuneração, se ensina a poupar antes de gastar. Aqui se ensina a gastar com infindáveis prestações e não se estimula a poupar. Então eu provo matematicamente que o trabalhador médio brasileiro, ele trabalha 1/3 da vida dele no Brasil para pagar juros. Só para pagar juros. Bom, mais um pedaço vai para impostos, significa que a coisa fica complicada. Então, a pergunta que a gente sempre faz é a seguinte: quando você aplica numa previdência privada, quando você investe o teu dinheiro poupado num fundo de pensão, que é previdência privada, você está do lado de lá do balcão, como se banqueiro fosse. A pergunta é a seguinte: você prefere pagar juros ou receber juros? Nesse caso, você vai receber, só que numa régua de tempo. José, a coisa é tão violenta que depois de 35 anos, vamos imaginar que você tem lá 800 mil de poupança previdenciária. Desses 800 mil, 5% é incentivo tributário que o governo federal dá. 26% é o dinheiro que efetivamente sai do teu bolso. E incríveis 69% são juros que o mercado paga para você. E aí, você que está acompanhando o Futuro Inova, está gostando dessa conversa, desse bate-papo? Eu estou conversando com o Renato Folador, especialista no assunto, 15 anos de coluna na Rádio CBN. Ao nosso fundo, sua cidade, sua região. Morretes, a cidade escolhida. Muito bem. O paraíso. Ó, a conversa é boa, é gostosa, e é o seguinte, Renato, eu vou te convidar para a gente fazer mais um capítulo, mais uma rodada falando sobre previdência privada. Combinado? Estou à disposição, inclusive para ajudar a escolher a previdência privada correta. Ok, a gente volta no próximo Futuro Inove. Um abraço para você. Tchau!